Imagina o pânico, aquele suor frio no estúdio da Globo News, quando a verdade que eles tentam esconder explode ao vivo. E não tem roteiro, não tem ponto eletrônico que salve. É esse o desespero do sistema agora. E não sou eu que estou dizendo, o mundo tá vendo. A guerra pela verdade explodiu. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, peitou a censura do STF e disse na cara deles: princípios importam mais que lucro. Ele arriscou tudo, o negócio inteiro dele no Brasil, só para desmascarar a tirania. E aqui dentro, a mesma coisa. A nova pesquisa Datafolha prova. A rejeição ao desgoverno Lula é gigantesca, a maior força política do país. Eles estão perdendo em todas as frentes, a militância está surtando. É nesse cenário de guerra total que um dos nossos fez o impensável. Ele entrou no covil inimigo para descer a lenha ao vivo. Mas antes de você ver o massacre, você precisa entender a coragem que foi preciso para entrar sozinho no ninho das cobras. E esse ninho de cobras, meus amigos, tem nome e endereço. É o estúdio da Globo News. Aquilo não é um estúdio de jornalismo, é o bunker da militância, o quartel-general de onde eles defendem o sistema com unhas e dentes. A regra lá é clara, e você sabe qual é. Não importa quem entra ali ao vivo. Se falar mal do descondenado, a militância entra em pânico, fica desesperada. E quem teve a coragem de entrar lá sozinho foi o senador Ciro Nogueira, um dos principais nomes da oposição. Agora imagina a cena. De um lado, a matilha se ajeitando nas cadeiras, aquele sorrisinho cínico no rosto, afiando as garras para pular no pescoço do senador. E do outro lado ele entra, calmo, postura de quem sabe exatamente onde está pisando e não tem medo. Ele não foi lá para um debate, ele foi para o confronto. Ele foi lá para descer a lenha em rede nacional, no território deles. Todo o circo estava montado para o abate. Eles achavam que iam encurralar o senador, que ele ia gaguejar, que ia amarelar. Mal sabiam eles o que estava por vir. O pânico que ia tomar conta daquele estúdio. Porque quando a verdade chega sem filtro, eles surtam. E nós aqui, do outro lado, assistimos de camarote. A armadilha estava pronta. E o primeiro ataque deles, claro, não viria com uma pergunta honesta. Seria baixo demais. O primeiro ataque é sempre pessoal. Uma tentativa de desmoralizar, de acusar o cara de hipocrisia, para ver se ele quebra logo no início. Fica vendo. O bote está vindo agora. E o bote veio, exatamente como a gente previu. A jornalista Andréa Sade, com aquela expressão de quem está prestes a dar o checkmate, com aquele sorrisinho de canto de boca, lança a primeira armadilha, a pergunta clássica do manual da militância desesperada. Ela olha para o senador e solta, basicamente, senador, como o senhor pode criticar o governo Lula se o seu partido, o PP, tem ministérios nesse mesmo governo? Hein? Entendeu a jogada? É a tentativa de carimbar na testa dele a palavra hipócrita. É de dizer para todo mundo em casa, tá vendo? É tudo farinha do mesmo saco. Ele critica, mas o partido dele tá lá, com a boca na botija. A intenção era matar o debate antes mesmo dele começar. Desarmar o cara, quebrar a moral dele. Mas eles não contavam com um detalhe. Ciro Nogueira não estava ali para brincar. Enquanto a jornalista se ajeitava na cadeira, esperando ele gaguejar, ele manteve a postura, calmo, frio, e foi para cima. Ele respondeu na lata, separando essa posição dele da do partido, e disse com todas as letras que a vontade dele, Ciro Nogueira, era que o PP entregasse todos os cargos. Agora, imediatamente. Ele falou na cara dela. Por mim, entregava o ministério hoje. E para o desespero total do estúdio, essa não era uma desculpa inventada na hora. Não era um truque. Porque, como o próprio senador já dizia publicamente lá em 2025, o partido dele, o PP, não tem qualquer identificação com o governo Lula. Ele já achava constrangedor
ter ministro na esplanada. Ele não só se defendeu, ele provou que a luta dele contra esse desgoverno é antiga e é coerente. A armadilha não só falhou, ela virou um tiro no pé da Globo News. A hipocrisia estava do lado deles. Ele escapou da primeira. Limpo. Mas agora vem o truque sujo da esquerda. Eles viram que o ataque pessoal não funcionou. Então vão tentar a inversão total da lógica. Culpar o Congresso pelos gastos do próprio governo. É a cartilha da desonestidade intelectual em ação. E é aqui que o senador vira o jogo de uma forma genial. E aí chegou a hora do truque. O jornalista André Trigueiro, com aquela cara séria de quem se acha o dono da verdade, prepara o bote. A ordem do ponto eletrônico chegou. Culpe o Congresso. Percebe a jogada? Eles apontam o dedo para o Legislativo e dizem: olha lá o vilão. O Congresso cobra corte de gastos, mas aprova projetos que aumentam as despesas. Que hipocrisia! A armadilha estava montada. Perfeita. Aquele silêncio no estúdio, todo mundo esperando o senador gaguejar, se defender, tentar explicar. Eles acharam que tinham encurralado o senador. Mas, meu amigo, mal sabiam eles que ele estava prestes a virar o jogo de forma humilhante. Ciro Nogueira respira. Ele não morde a isca. Ele ignora a pergunta. Ele olha direto para a câmera, como se estivesse falando com você e comigo, e solta a bomba, o contra-ataque que fez o estúdio congelar. A pergunta que calou a militância: vocês viram alguma medida de contenção de gastos, de enxugamento da máquina, por parte deste governo desde que ele começou? Nenhuma, nada. Pausa. Silêncio. Foi bem aqui que a da militância começou a suar frio. A narrativa deles, o script, o teatrinho, tudo desmoronando ao vivo, em rede nacional. A verdade, meu amigo, a verdade apoiada em números, ela é implacável. Não tem choro, não tem desculpa. A culpa não é do Congresso que aprova um benefício para o povo, não. A culpa é de um governo que não corta um centavo. Um governo que só gasta, que cria ministério, que aumenta a da fatura e que usa o nosso dinheiro para quê? Para assaltar as estatais. Os números não mentem. O rombo está aí, estampado na cara deles. Um déficit de 61,7 bilhões de reais. A dívida pública subindo para 7,51 trilhões de reais. Um buraco de mais de 52 bilhões de reais nos últimos 12 meses. É por isso que eles estavam em pânico. O senador estava esfregando o desastre econômico na cara deles, ao vivo. Ele deixou os jornalistas sem resposta, olhando um para o outro. Mas a prova de que o povo enxerga essa verdade, essa tinha acabado de sair. Eram os números que a Globo não quer que você veja. Os números que provam que o jogo acabou para esse desgoverno. E os números chegaram. A conta chegou para a militância em pânico. Esta é a prova irrefutável de que o senador Ciro Nogueira estava dizendo não era a opinião de um político. Era o grito do povo brasileiro. A pesquisa Datafolha, que a Globo reza para você não ver, acabou de sair. Presta atenção nos dados. 40%, anota aí, 40% dos brasileiros consideram o governo Lula ruim ou péssimo. E não para por aí. 51%, a maioria do nosso país, desaprova o governo. Viram? Não é só o senador, é o Brasil inteiro dizendo isso. É a sua voz, é o que você sente na fila do supermercado na hora de abastecer o carro. Como disse uma análise que viralizou, e com toda razão, a maior força política do Brasil hoje é o antipetismo. Essa é a verdade que eles não querem que você veja. Com os números esfregados na cara dos jornalistas, o jogo deveria ter acabado ali. Nocaute técnico. Mas militante encurralado é perigoso. Eles tentaram uma última cartada. Uma armadilha que eles achavam inteligente sobre quem deveria cortar os gastos. Mal sabiam eles que estavam apenas preparando o palco para o checkmate. E a jogada veio.
De volta para a entrevista, o clima na bancada da Globo News era de desespero. Eles precisavam de uma cartada final, uma armadilha. Valdo Cruz, com aquele ar de quem acha que é o mais esperto da sala, lança a pergunta que ele pensava ser o golpe de misericórdia. Ele pressiona o senador. Senador, se o governo é tão irresponsável com os gastos, o Congresso não deveria então assumir a responsabilidade e fazer o trabalho sujo de cortar? Silêncio. A militância prendeu a respiração. Era um jogo de xadrez, uma jogada astuta, eu admito. Uma armadilha perfeita. Se o Ciro Nogueira dissesse sim, ele jogava o ônus político dos cortes nas costas da oposição. A Globo News ia estampar na manchete: oposição quer cortar seus benefícios. Se ele dissesse não, pareceria um irresponsável que só critica, mas não apresenta a solução. Cheque. Mas eles não estavam jogando contra um amador. Ciro Nogueira não só desviou da armadilha, ele o transformou num cheque-mate. Ele olhou para o jornalista e, com uma calma que desconcerta qualquer militante, ele expôs a lógica perversa por trás da pergunta. A frase foi como uma navalha. O governo quer que o Congresso corte para ele gastar mais. Isso não tem sentido algum. Pausa. Acabou o jogo. Ali, ele não só venceu o debate, ele humilhou a má-fé dos caras. Ele mostrou que o plano do governo não é resolver o Brasil, é só ter mais dinheiro para torrar com o que a gente já sabe. Então, ele deu o golpe final. Ele não ficou só na crítica. Ele elevou o debate, mostrou que tem um plano de verdade, uma solução justa. Ele propôs um corte linear em todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Fim dos supersalários, fim da mamata. E ele apontou o dedo para o maior ralo de dinheiro público, o rombo bilionário das estatais. E ele não estava blefando. Dados do Banco Central mostram um rombo recorde. Só nos primeiros 4 meses do ano, as estatais federais deram um prejuízo de 2 bilhões e 730 milhões de reais, o maior rombo desde 2002. Ciro Nogueira não apenas critica, ele sabe onde está o problema. Chega de roubo. O debate tático acabou ali. A vitória estava clara, estampada no rosto pálido dos jornalistas, mas faltava o golpe final. A frase que encerra a discussão não sobre política, mas sobre a história. A comparação devastadora que define Lula não como um político, mas como um homem fora do seu tempo. O debate tático tinha acabado. A vitória já estava no placar. Mas faltava o golpe de misericórdia, o nocaute. Os jornalistas, já pálidos, sem argumento, tentaram uma última cartada. Uma pergunta rasteira, pequena, sobre a lealdade do partido do senador. Uma tentativa patética de puxar o debate de volta para o chiqueiro da politicagem miúda. Mas Ciro Nogueira, ele nem ouviu. O olhar dele atravessou os apresentadores. Ele não estava mais ali para responder perguntinha de militante. Ele estava ali como um juiz, prestes a ler a sentença final. Ele entendeu que aquele momento não pedia uma resposta, pedia um veredito sobre a história. E com aquela calma fria de quem vai dar o golpe final, ele ajeita a postura. O ritmo da fala dele desacelera. O tom fica grave, quase solene. Ele não está mais atacando, ele está fazendo um diagnóstico. E aí ele solta a frase que fez a militância inteira entrar em pânico. Ele diz: eu comparo muito a volta do presidente Lula com a volta do Getúlio. O estúdio prende a respiração e ele continua. Ele, quando veio, completamente desatualizado. E então, a martelada final. Um homem que está fora do tempo. Pausa. Silêncio. O peso dessa frase caiu no estúdio como uma bigorna. Isso não foi um ataque político. Foi uma autópsia, ao vivo, para o Brasil inteiro. Foi declarar o fim da validade de um líder. Acabou o jogo. E ele desceu a lenha, explicando o óbvio que a mídia se recusa a ver. Lula ainda vive 20 anos no passado.
Ele ainda tem um pensamento de 20 anos atrás. Acha que o mundo é o mesmo de 2003, que pode comprar apoio no Congresso com carguinho, com ministério. Ele é incapaz de entender o mundo moderno, o mundo das redes sociais, o mundo de um povo que acordou e não aceita mais cabresto. Com essa declaração, o ataque mudou de nível. Não era mais sobre a economia ou sobre um ministro. Era sobre a inadequação fundamental do Lula para liderar o Brasil no século XXI. É a deslegitimação completa. E com essa frase, o estúdio congelou. A militância em casa não sabia como reagir. Como é que você defende alguém que acabou de ser declarado obsoleto? Uma relíquia do passado? Uma peça de museu? Não tem defesa. É o nocaute retórico. O veredito foi dado. E agora? Agora vem a recompensa, o prêmio que a gente esperou. Nós vamos assistir, de camarote, ao pânico tomando conta daquele estúdio. A cena da militância surtando ao vivo, que eles jamais vão admitir que aconteceu. É impagável. Fica aí, porque o que vem agora é a sobremesa. E que sobremesa, meus amigos! Que sobremesa! Aquele nocaute do Ciro Nogueira não foi só uma frase de efeito, foi um gatilho. O gatilho que disparou o pânico generalizado no covil da Globo News. A gente viu ao vivo. Ficou um desespero só. Um barata voa entre todos eles aí. Imagina a cena ali, meu amigo. A câmera corta de volta pro estúdio depois do veredito. Silêncio. A Andréa Sadi, com o olho arregalado, olhando pro Valdo Cruz. O Valdo Cruz olhando pro Merval Pereira. Ninguém nem pisca. Eles estão esperando que alguém, qualquer um, tenha uma resposta. Que alguém puxe uma pergunta inteligente para encurralar o senador de novo, mas não tinha resposta. Não veio nada. Só o silêncio constrangedor do nocaute. O roteiro acabou, o teleprompter apagou na cabeça deles. Sabe por que isso acontece? Porque basta falar a verdade sobre o descondenado que a militância surta. Eles perdem o chão. Um castelo de cartas de narrativas que eles constroem todo santo dia desmorona com um sopro de realidade. Ver o pânico no rosto de quem tenta manipular a gente o tempo todo, ao vivo, isso é impagável. Isso é a nossa vitória. E eu sei que você sentiu o mesmo. O Ciro Nogueira falou o que todo brasileiro de bem estava engasgado para dizer. Para você, qual foi a frase mais destruidora que fez a militância surtar? Aquela que você gritou, é isso. Aí na sua casa, comenta peixe aqui embaixo. Vamos fazer barulho e espalhar a verdade que a Globo não quer que você veja. Essa foi a batalha vencida hoje. Uma vitória espetacular. Mas a guerra, meu amigo, a guerra continua todo santo dia. E agora, a luta também é sua. E sabe por quê? Porque a entrevista do Ciro Nogueira não foi só um momento isolado. Aquilo ali, meu amigo, foi uma batalha vencida. Uma batalha vencida na grande guerra pela verdade. Pensa comigo, olha a jornada. Começou com Elon Musk lá fora, peitando o sistema e expondo a censura para o mundo inteiro ver. Depois vieram os números do Datafolha, esmagando a taxa narrativa deles e provando que o povo não aguenta mais. E para fechar, para coroar, a coragem de um senador que foi pro coração do sistema, para dentro da jaula da Globo, e levou a verdade que eles escondem todo santo dia. Por isso que eu digo e repito, a vitória do Nogueira não é só dele, é a sua vitória. É a vitória de cada brasileiro que rala o dia inteiro, que paga imposto e vê esse desgoverno gastar o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. Esta é a prova. A prova de que a verdade tem uma força que eles não podem controlar. E agora a luta continua. Espalhe este vídeo. Compartilhe ele agora nos grupos de WhatsApp com aquela frase. Falou tudo. Mostre para todo mundo que a voz do povo não vai mais ser silenciada. Cada compartilhamento é o nosso contra-ataque. Cada like é um voto de desconfiança nesse sistema. Cada comentário é um grito de liberdade que eles não conseguem mais calar. A gente está junto nessa.
Inscreva-se aqui no canal para mais vitórias como esta. A luta não para.